Um sistema integrado que reúna todos os avanços na pesquisa em saúde no mundo. Essa é a proposta do professor de administração da UDESC e pesquisador do Instituto Stella, José Salme Júnior. A ideia foi detalhada em um artigo publicado em setembro pela revista Science, uma das maiores e mais renomadas no mundo científico. Para falarmos mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o professor José Salme Júnior. Professor, muito obrigado pela participação aqui no nosso programa e seja muito bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco sobre esses trabalhos e sobre a UDESC. Professor, conta pra gente como é que surgiu a ideia, então, de propor um sistema integrado que reúna todas as pesquisas científicas no mundo. A ideia surgiu, na verdade, o convite surgiu através de um pesquisador, quando nós estávamos fazendo uma palestra em Genebra, na sede da Organização Mundial de Saúde, e por conta do histórico de ter desenvolvido a plataforma Lattes. E o conhecimento que nós temos em trabalhar com bases científicas, ele trouxe a ideia da proposta de concepção de um modelo para o observatório e então nós começamos a trabalhar em cima do que seria esse modelo, reunindo algumas experiências do passado para que o modelo fosse o mais contemporâneo possível. Professor, como é que funciona hoje em dia? Esse sistema não é integrado ainda? Um professor, por exemplo, um pesquisador de um país, como é que ele faz para ter acesso a uma pesquisa científica em outro país? Pois bem, todas as tecnologias que nós temos hoje, isso aparentemente deveria ser uma questão trivial e já vencida, né? O que acontece é que as bases científicas, elas são aquelas que estão em posse das editoras, elas são controladas, catalogadas por essas editoras, que não necessariamente compartilham o seu conteúdo por conta do seu próprio modelo de negócio. As editoras têm, na sua grande maioria, as privadas, elas trabalham com um modelo de negócio em que o artigo é a base para uma operação comercial. Isso dificulta muito o compartilhamento do que nós chamamos de metadado, da estrutura do próprio artigo publicado dos seus coautores. Tem mais um agravante, né? Os coautores geralmente são citados de maneiras diferentes. Então, ora, se eu tenho uma publicação numa editora como a Springer, eu posso ter o meu nome, José F. Salme. Outra, o nome completo. E essa unificação de uma base, de um observatório, tem que vencer esses desafios. O sistema de divulgação das pesquisas científicas, então, hoje, ele está restrito às publicações científicas que não conseguem dar conta do volume de informações produzidas, é isso? Sem dúvida. Tem um desafio também que é esse, em função do volume da produção, revistas indexadas, os seus editores, né? Toda essa massa, esse volume de produções que é produzido não só no Brasil, mas nos demais países que compõem a Organização Mundial de Saúde, é importante lembrar isso, né? Tem um rito e uma operação que é bastante onerosa para o próprio editor. Algumas revistas que não são de editoras e cujo objetivo não é um objetivo comercial, tem uma demanda e tem uma necessidade de análise dos artigos, avaliação e retorno aos autores. Então, só para lhe dar um exemplo, a Science, desde o momento em que nós fizemos a submissão do artigo para a Science, até o fechamento do artigo pelo editor, aprovação e fechamento, nós demoramos cerca de 8 meses, né? E se nós considerarmos o tempo de preparação antes da submissão, só a formatação do texto e fechar elementos de figuras e outras estruturas, foram mais 2 meses. Quer dizer, nós ficamos 10 meses trabalhando em um artigo, né? Foi o caso desse artigo publicado agora recentemente, né? Exatamente. E, professor, como é que funcionaria esse sistema integrado que vocês propuseram nesse artigo? A proposta é trabalhar com aquilo que já é uma estrutura pública, que as editoras, de certo modo, já consideram como uma informação pública que elas compartilham, e aquelas editoras cujo fim não é de lucro, quer dizer, não são empresas que estão por trás da operação da publicação em si,
é reunir o máximo, inclusive o texto completo do artigo, de modo que possa mostrar aquele pesquisador em qualquer lugar do planeta, em qualquer continente, como encontrar a informação que ele precisa. Professor, no artigo vocês relatam duas experiências, uma no Brasil e outra nos Estados Unidos, como exemplo, né, para que esse sistema integrado possa seguir. Inclusive no Brasil é o exemplo do CNPq, é isso? Isso. As duas experiências que nós colocamos lá no texto do artigo foram duas experiências que nós tivemos a oportunidade de trabalhar. O primeiro foi o currículo Lattes do CNPq, que hoje tem cerca de 4 milhões de pesquisadores do Brasil e alguns do exterior, em Brasília. É uma base mantida pelo CNPq. E outra experiência que foi com o governo americano, em que eu tive a oportunidade de trabalhar com o professor Roberto, em definição, em apoio ao Escritório de Políticas Públicas da Casa Branca, no que seria um modelo de informação curricular para o governo americano. Foi uma ação multi-agências, então tinha a agência que era a agência de pesquisa, né, mais voltada à pesquisa, que era a National Science Foundation, a outra na área da saúde, que são os Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos, mas tinham outras agências, como a agência do Departamento de Energia, a NASA. Todas as agências americanas que fazem pesquisa participaram desse grupo conosco, né? Então nós ficamos cerca de 2 anos trabalhando com o governo americano, representando pesquisadores, né? Esse era o nosso papel. Fizemos pesquisa ao criar o currículo Lattes e agora estamos ajudando o governo americano a fazer o mesmo. E o importante foi o impacto para eles. A primeira reunião que eles fizeram conosco, a diretora da agência disse: olha, nesse momento nós temos que reconhecer que os Estados Unidos está 10 anos atrás do Brasil. O Brasil tem há 10 anos a plataforma Lattes e nós não temos uma estrutura equivalente no governo federal americano. Mas ainda são dois sistemas que funcionam, são dois sistemas integrados, mas que funcionam de forma independente e local, ainda não tem uma comunicação. A ideia é fazer com que haja um sistema único no mundo e que todas as pesquisas possam ser inscritas nesse sistema, é isso? Ou interconectadas. Interconectadas. Né? A ideia da autonomia continua valendo para os países, mas há uma interconexão entre essas bases em que um único observatório pode apontar para várias instâncias nos países. E o Lattes e o Science-CV, que é o equivalente ao Lattes no governo americano, eles têm uma parte que trabalham a questão da produção bibliográfica, que foi onde nós trouxemos a experiência para dentro do portal do Observatório Global, né, na Organização Mundial de Saúde. Que bom, então pelo menos em alguns casos nós estamos exportando experiência, né, Sem dúvida nenhuma. Professor, infelizmente o tempo do primeiro bloco chegou ao fim, vou pedir um tempo para a gente fazer um intervalo e nós voltamos em seguida. Até já! Estamos de volta com Conexão Pública, hoje falando sobre a proposta de um sistema integrado de pesquisas em saúde. Nosso entrevistado é o professor de administração da UDESC e pesquisador do Instituto Stella, José Salme Júnior. Professor, o senhor falou então um pouco sobre a proposta desse sistema internacional de pesquisas na área da saúde, mas a gente sabe que existem muitos desafios pela frente, né, para que esse sistema seja implantado. Quais são esses desafios? Quais são os principais desafios que o senhor elencaria? O primeiro desafio, sem dúvida nenhuma, para reunir a pesquisa é a identificação individual dos autores, né, e coautores. Esse é o primeiro desafio, dado que sem a identificação desses autores, eu não consigo sequer montar uma rede ou identificar quando a publicação está duplicada, né? Porque a citação foi feita de forma diferente. Então, esse desafio de identificação unívoca dos pesquisadores é um desafio que é enfrentado hoje por todos os países com quem a gente interagiu.
mesmo dentro do próprio país, né? A forma de que eu vou reunir numa biblioteca digital, dentro de uma universidade, aquela referência da publicação, da produção científica, e não ter múltiplas cópias por conta de alguém ter escrito ou cadastrado, né, essa informação sobre coautoria. Então esse é um dos desafios. Esse desafio foi um que nós vivenciamos com o governo americano, né? Quando nós fizemos uma reunião em que estavam presentes as múltiplas agências, o problema da publicação, do autor estar publicando em mais do que uma agência americana, ou produzindo pesquisa para mais do que uma agência, a dificuldade que eles estavam percebendo já em criar uma base única para o governo. O Escritório de Políticas Públicas da Casa Branca queria informar ao Congresso o investimento feito na pesquisa e o retorno daquela pesquisa, né? E um dos desafios era exatamente identificar quem estava recebendo recursos, mas quem estava publicando e produzindo resultado. Isso pode gerar uma duplicidade de inscrição de uma mesma pesquisa dentro do sistema? Sem dúvida. E isso acontece, nem sempre gerado pelo próprio autor, né? Às vezes ele é citado, mas a citação dele sai diferente daquela original. E isso traz esse desafio, né? Então, para o Congresso, para o Escritório de Políticas Públicas, para o secretário, a preocupação era: nós estamos saindo de uma crise grande na economia e estamos colocando mais de 40 bilhões de dólares de investimento em pesquisa. O que isso está gerando de fato de empregos, de patentes, de produção científica, de produção básica, né? Pesquisa básica. Como melhorar a eficiência dessas pesquisas, Sem os dúvida, resultados que essas pesquisas trazem. De como o resultado chega à sociedade também, né? Isso é uma questão importante, porque se a gente tratar só do iPhone, o iPhone tem um conjunto de patentes que foram financiados por pesquisa. E a gente fala muito da empresa Apple, né, da inovação que ela trouxe, mas a tela de toque, o GPS e componentes vieram financiados por pesquisa paga pelas agências americanas, entende? Professor, um outro desafio também não seria o idioma em que as pesquisas são publicadas, especialmente no sistema internacional? Sem sombra de dúvida. No caso do observatório, que foi o nosso artigo na Science, o desafio para a Organização Mundial de Saúde é de, já como pré-requisito, passar para esse projeto que, de alguma forma, a produção precisa estar disponível em pelo menos as 6 línguas oficiais da organização. Quer dizer, eu posso não ter o artigo traduzido, mas eu posso ter a citação preparada de modo que atenda a esses 6 idiomas, né? E isso é um desafio grande pela frente, porque quando se fala no volume de dados, que é uma base global, a tradução automática ela não está ainda preparada para cuidar de um volume como esse, né? Hoje, então nós temos um desafio grande. No caso das pesquisas realizadas no Brasil, é obrigatório que o resumo da pesquisa seja feito em inglês, mas o corpo da pesquisa normalmente é em português. Isso dificulta que outros países tenham, de outros idiomas, tenham acesso às nossas pesquisas? Sem dúvida. Nós temos hoje uma dificuldade em ter a nossa produção científica sendo acessada por outros países em outros continentes por conta da limitação da língua, né? O que nós estamos vendo, que também é um lado bastante positivo, é que algumas editoras no Brasil estão ajudando os pesquisadores nessa atividade de tradução. Então, hoje, quando submete a uma revista, por exemplo, na área da saúde, né, ou uma revista de epidemiologia, por exemplo, eles dão apoio aos autores para preparar o artigo para a língua inglesa ou para o espanhol. E isso tem ajudado muito nesse processo, né, de transformar a nossa pesquisa numa pesquisa internacional. Né? Professor, e no que esse sistema integrado de pesquisas científicas na área da saúde contribuiriam para a melhoria da saúde, especialmente dos países mais pobres? Certo. Que a gente sabe que o número de pesquisas científicas em países mais pobres tende a ser menor do que países ricos. Na área da saúde existe a área da saúde tem uma característica que é muito importante para as ações de saúde pública, que é
eu posso fazer a avaliação de uma pesquisa clínica, publicar um artigo com os resultados e isso servir de guia, de orientação para países que querem implementar um protocolo em cima daquela prática pesquisada. Então, países que estão há mais tempo, né, implantando o seu sistema de saúde pública podem usar uma base como essa de um observatório para localizar práticas, experimentos que já foram realizados em outros países, com a publicação e a formalidade científica e desenvolver essas práticas nos seus países. Isso tem a ver com tratamento de doenças, por exemplo, tropicais, no nosso caso, né, que a pesquisa foi feita em outro local, mas que pode atender a diferentes municípios, por exemplo, no Brasil. Na África, na Ásia, práticas que aconteceram e que foram avaliadas em outros países chegarem a esses países via o acesso à informação de um observatório. A troca de experiência é sempre positiva. Sem dúvida. E tem a questão do financiamento também, né? Do fomento público para essas pesquisas. Quer dizer, se eu já tenho uma pesquisa realizada, eu posso aprender, modificar o meu rito de experimento e submeter a uma oportunidade de fomento público. E o órgão que faz o fomento, a agência que faz o fomento, vai entender que aquilo já foi realizado e que, portanto, o investimento deve ser feito em outros tipos de pesquisa, né? Professor, eu queria que você falasse também um pouco do artigo. A gente falou um pouco sobre a proposta em si, mas eu queria que o senhor falasse um pouco do artigo que foi publicado na revista Science, é uma das mais renomadas no mundo. Isso aconteceu no mês de setembro, né? Exato. E não é uma coisa muito comum de um professor, um pesquisador brasileiro, ter um artigo publicado nessa revista. Sim. Como é que foi ver o seu artigo publicado na revista Science, professor? Para quem já atua na academia há tanto tempo, isso foi uma realização profissional, né? O pesquisador, ele tem, além de ser professor, além da sua atividade de docência, ele tem a necessidade, a prerrogativa de fazer pesquisa para melhorar, inclusive, a sua atuação dentro de sala de aula, né? E, no meu caso, eu estou há quase 20 anos trabalhando com informações em ciência e tecnologia, né? Quando criei a plataforma Lattes com outros colegas, eu tinha 21 anos de idade, né? Então, antes disso, nós criamos o Diretório de Grupos de Pesquisa no Brasil, e então já era uma atividade minha desenvolver projetos em ciência e tecnologia. E poder publicar todas essas experiências, né, quase 20 anos de pesquisa e desenvolvimento nessa área, foi uma realização muito grande por conta do peso que essa revista tem e da origem dela, né? Já há tantos anos publicando pesquisa e ela passou a ter, então, uma credibilidade perante a comunidade científica. E sem dúvida é uma proposta muito interessante, a gente torce muito para que ela siga em frente e seja implementada então pela Organização Mundial da Saúde, já reconhecida agora pela revista Science, né, professor? Muito obrigado pela participação, infelizmente o nosso tempo chegou ao fim, agradeço novamente a participação do senhor aqui hoje e parabenizo por essa proposta, por essa iniciativa. Muito obrigado, agradeço mais uma vez a oportunidade de falar um pouco da UDESC e do nosso trabalho de pesquisa. Tá bom, professor. E o Conexão Pública vai ficando por aqui. Nós voltamos na semana que vem. Até lá!